Olá, seja muito bem-vindo a mais um TOT Drops. Eu sou Bruno Brown, você já me conhece, e hoje nós falaremos sobre metaverso. E não só falaremos sobre metaverso, falaremos sobre metaverso no metaverso. É isso mesmo, Bruno, e eu tô do lado de cá, no nosso estúdio físico, onde a gente grava sempre os nossos episódios do TOT Drops, e eu vou me teletransportar para o metaverso da nossa voz. E a gente vai fazer hoje o primeiro podcast do Brasil dentro do metaverso. Por quê? Porque quando a gente começou a falar do TOT Drops, do nosso projeto de podcast na TOT, a gente prometeu para vocês que falaríamos de inovação e de tecnologia. E hoje, aqui no Grupo Vex, onde a TOT faz parte, o metaverso já é uma realidade. E para começar esse papo, eu vou jogar uma pergunta para o Bruno. Bruno, o Mark Zuckerberg, ele é o dono do metaverso como um todo? Agora sim, finalmente aqui, ó. Estamos no metaverso oficialmente, primeiro metaverso, fiquei muito feliz. Porque choras, Mark, né? Primeiro. E segundo, vamos entender o lance. Ele é dono da Meta e não tem nada a ver com o metaverso, a não ser o nome. Boa. Até porque, se a gente pudesse exemplificar, metaverso é um conceito e não algo de fato. Metaverso é o conceito entre avatarização e teletransporte. O que isso quer dizer? Se a gente pudesse resumir o que é o metaverso, né? Metaverso já existe há trilhões de anos, com jogos multiplayer. O que rola com o lance do multiplayer? O que ele te proporcionava? Um jogo em que você consegue conversar com outras pessoas, né? Jogos online. Você estava em outro ambiente, você literalmente era um outro ser ou o mesmo ser teletransportado, entre aspas, através de um avatar em um outro ambiente. Então você tinha relações, como as relações que nós estamos tendo aqui, a gente literalmente está num metaverso. Por quê? Porque Sim. Nós poderíamos estar fazendo esse podcast fisicamente, mas nós estamos em locais diferentes, né? E conseguimos, mesmo em locais diferentes, nos, entre aspas, novamente, teletransportar para um metaverso virtual. Ou melhor, para um ambiente virtual no qual a gente chamou de metaverso. Então, não existe um dono do metaverso, mas, obviamente, quem criou o conceito metaverso veio obviamente, inicialmente do Facebook, depois da Meta, né? Isso, que foi em outubro, né, o evento. Foi em outubro do ano passado, né? O lançamento, né, eu acho a que mudança a ali de Facebook para Meta, né? Que foi um grande evento. Exato. E tudo mais, que foi um movimento aí que o Facebook virou Meta e ele tá trazendo, ele começou a fomentar mais esse movimento de metaverso, de ambientes metaverso, para fomentar tanto a criação, a gente entrar mais com a realidade virtual, né? Que é isso aqui que a gente está usando hoje, mas eu acho que é legal a gente destacar também, né, Bruno? A questão de que o metaverso, ele não existe só em óculos de realidade virtual, certo? Então, inicialmente as pessoas achavam que o metaverso em si era o fato de utilizar a realidade virtual. Mas a realidade virtual é uma ferramenta, ou seja, funciona também em realidade virtual. Então, normalmente eu posso usar essa tecnologia no meu computador, no meu celular, onde quer que seja, mas indifere se eu estou de óculos ou não. Óbvio que ele difundiu por conta do óculos por dois motivos. O primeiro, porque o óculos gera uma imersão e uma sensação de pertencimento muito maior do que só, obviamente, pelo computador, como todo mundo está acostumado. E também porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Meta também é dona da Oculus, e a Oculus produz óculos em realidade virtual. Então, aí é estratégia de mercado. Exato, dona do Facebook, dona do WhatsApp, dona do Instagram, dona da Oculus em si. Então, esse movimento todo é para que ela consiga utilizar as ferramentas que ela tem dentro de casa nesse novo cenário, né? Então, obviamente que quando ele estiver falando de metaverso, é muito a tendência é que ele fale de realidade virtual também, né? Mas uma coisa não necessariamente precisa da outra. Inclusive, essa ferramenta que a gente está usando aqui agora,
nós poderíamos ter outros convidados aqui sem óculos. Ou seja, poderia ser uma reunião híbrida. Ou poderia ser todo mundo sem óculos. Então, não necessariamente eu preciso ter óculos para usar a realidade, para usar o metaverso, né? Eu não preciso de realidade virtual para isso. Legal. E legal a gente mostrar para todo mundo também, fazer um tour aqui, né? A gente criou o nosso estúdio virtual. A gente que está acostumado aí com o nosso podcast, recentemente lançamos a nossa segunda temporada com o pessoal de educação financeira. E aqui a gente está trazendo o ambiente virtual metaverso da nossa voz, né? Então, aqui o legal é o seguinte, para quem não sabe, quem produz o nosso podcast real, né, o nosso podcast físico, é a nossa voz. E nada mais legal do que falar de metaverso, senão no metaverso da nossa voz em si. Então aqui é uma simulação virtual de uma sala de podcast. A gente fez, obviamente, o upload disso, né? Montou esse cenário para que outros clientes da nossa voz pudessem utilizar também. Então, e como a gente queria falar de metaverso, queria, falando de spoiler agora, né? No futuro apresentar o nosso, nada mais justo do que a gente já aproveitasse essa plataforma para poder exemplificar, enfim. Eu entendo que o metaverso em si, ele precisa de ou melhor, os usuários, né? Isso é tudo absolutamente novo. Então, além de gerar um estranhamento, gerar um pouco de receio na utilização dessa nova tecnologia, que é extremamente normal você ter esse enfim, é novo, né? Então, é complexo. Mas essa é uma maneira da gente conseguir gerar uma curva, a gente fala na TOT pra caramba, né? Curva de aprendizado. Então, criando algumas soluções um pouco mais simples de serem utilizadas, um pouco mais próximas, um pouco mais tangíveis, eu acho que ajuda nessa curva de aprendizado. Até porque nessa sala a gente poderia estar fazendo zilhões de coisas e a gente está começando um processo mais simples para que as pessoas possam acompanhar, né? E ter essa experiência junto conosco. Bruno, mas vamos lá, eu sei que você tá com dúvida. Vamos lá, eu tô. Pergunta. Tô porque são três palavras aí que estão no último ano muito forte no mercado de tecnologia, metaverso, blockchain e NFT. Vou te pedir para dar uma aula pra gente e contextualizar o que tudo isso tem a ver. NFT, eu preciso de uma NFT para entrar no metaverso, o que eu faço com tudo isso? Você pode explicar pra gente um pouquinho sobre isso, por favor? Tá, é uma pergunta difícil porque existe uma correlação entre essas tecnologias, enfim, de fato, tecnologias, mas uma não depende da outra. Primeiro, vamos tentar ir por parte. O que é blockchain? Tá? Blockchain é uma tecnologia que eu acredito que ela vai ser mais um marco para a humanidade a nível de tecnologia de fato, e ela é muito simples. Ela é um processo muito simples. Agora eu vou fazer aqui na TV, tá? Boa, vamos lá. Ou pelo menos fazer o mais próximo possível. O que é blockchain? Blockchain, quando existia, manja do livro fiscal, quando cada coisa que você fazia na empresa, você marcava para que aquilo ficasse organizado, né? Um livro fiscal. A blockchain funciona da mesma forma. Blockchain, o nome já diz, é um bloco, certo? Depois desse bloco, eu tenho outro bloco. Depois desse bloco, eu tenho outro bloco, como num banco de dados. Qual é a diferença disso? Esses blocos, depois de feitos, eles são imutáveis. Esse é a grande magia do processo. Ou seja, depois que eu criei isso aqui, eu não consigo mais modificar. Então, quando eu não consigo modificar uma timeline, isso gera segurança, né? Então, aqui, esse dado, eu sei que ele nunca mais vai mudar. Então, por exemplo, vamos falar... Tá registrado, é isso. Exato. Blockchain não tem nada a ver com transação financeira, porque ele ficou muito atrelado à criptomoeda e tal, mas blockchain, vamos pensar nela como um livro-ponto, como um banco de dados. A magia da blockchain, ao meu ver, ela está muito mais voltada ao fato da descentralização
do que qualquer outra coisa. Por exemplo, deixa eu facilitar essa vida. Imagina que existe o banco de dados da TOTI, onde tem os clientes lá, certo? Se eu vier aqui e fizer uma modificação nesse banco de dados, eu vou conseguir. É um banco de dados tradicional. Eu vou saber quem modificou? Vou saber quem modificou. Mas ainda assim, essa informação lá na ponta vai estar modificada. Então percebe que aí eu tenho um pouco de fragilidade nos dados? Total. Perfeito. E a blockchain, por conta da descentralização e dessa linearidade, facilita o processo. E eu vou te explicar o porquê. Na blockchain, eu preciso de 3 coisas. E a principal delas, ao meu ver, é a descentralização. Como é que funciona o lance de descentralização? Imagina que você está aqui e você quer me enviar, quer assinar um documento, certo? A gente chama isso de smart contract, mas vamos facilitar a vida. Você quer assinar um documento. Imagina que você vai no cartório assinar um documento, ok? Então, eu tenho aqui o documento que você validou e você precisa que esse documento tenha validade e ele fique salvo, fique o mais seguro possível. Hoje, como nós faríamos isso? A gente ia lá no cartório e registrar em cartório, certo? Quando eu registro em cartório, teoricamente, esse documento, né, registrei em cartório. Esse documento vai ficar salvo centralizadamente, ele vai ficar salvo no banco de dados do cartório, certo? Então, se eu for lá no cartório e modificar esses dados, enfim, de fato, serão modificados, porque ele só está em um local, concorda? Sim. A blockchain é diferente, e aí que entra o lance da descentralização. Como é que funciona quando eu assino como é que eu assinaria um contrato na blockchain? E aí sim entra a parte lógica dela. Eu quero assinar um contrato. Estou numa rede blockchain. Nessa rede de blockchain existem os validadores. Ou seja, eu tenho inúmeros validadores nessa rede, certo? Certo. Então, quando eu dou um OK de validação quando eu solicito uma validação desse smart contract, desse contrato, ele vai mandar esse contrato para cá e ele vai dar um OK, vai mandar para outro validador e vai dar OK, vai mandar para outro validador, ele vai dar OK, assim por diante, certo? Quando todos esses validadores derem um OK, eles vão mandar essa informação na ponta, dizendo que, de fato, isso foi validado. Quando isso aqui for validado, o que isso vai acontecer? Isso vai ser salvo nessa linha do tempo. E ela é descentralizada, porque eu preciso de muitas pessoas para modificar um arquivo só. Então, essa parte aqui é a parte, para mim, mais interessante da blockchain. E isso, Bruno, tem uma pergunta. Por favor. Bem nessa parte que você explicou sobre assinatura de contrato. Um exemplo disso são os softwares as plataformas de assinatura digital que a gente vem utilizando nos últimos anos para assinatura de contrato online. Perfeito. É um bom exemplo. Imagina que, sem a blockchain, o que você considera mais seguro? Eu assino um contrato digitalmente com uma empresa que presta esse serviço, ok? Certo. Essa empresa, a minha assinatura, e quem valida isso é a empresa, ou seja, esse dado, ele está lá no banco de dados da empresa de forma centralizada, ou seja, só aquela empresa tem essa informação, ok? Se essa empresa, porventura, tivesse uma blockchain, como é que funcionaria isso? Isso não seria um dado centralizado. Eu assinaria o documento aqui, isso iria para uma rede de validadores aleatórios, por isso que para mim tem a magia da descentralização. Várias pessoas validariam esse mesmo documento dizendo que de fato está coerente e essa assinatura está ok. E aí sim, todos eles, quando toda a rede disser que o meu documento está ok, ele está validado. Aí você me pergunta, Bruno, aonde isso fica salvo? Isso fica salvo na timeline da blockchain que eu escolhi, né? Dentro dos bloquinhos da blockchain de forma imutável. O que isso quer dizer? Se eu quiser modificar esse arquivo, eu vou precisar passar por validadores de novo. Então isso gera muita segurança, muita redundância dentro da rede. E é aí que está a magia da blockchain. Então, com isso,
com esse mecanismo, né, dessa forma, a gente consegue ter uma segurança dos dados absurda. Porque, poxa, vamos falar de Bitcoin. A gente não consegue falar de blockchain sem falar de Bitcoin, que é o grande case, né, da blockchain. Quem é dono quem é dono do Bitcoin? Cara, ninguém, né? Ninguém, todo mundo. Então, todo computador ou todos os mineradores que fazem essas transações, essas negociações, são donos um pouquinho do Bitcoin, né? Então, existe uma rede imensa que faz um monte de validação, X mil pessoas ou dezenas de pessoas para conseguir mudar essa informação. Isso é literalmente impossível. Então, a magia da blockchain está na descentralização. Eu sei que eu estou indo muito a fundo disso, mas é importante a gente entender o nível de segurança da blockchain, porque é aí que, por isso que eu considero ela tão interessante para as tecnologias, para a humanidade no futuro, né? Ela acaba tirando o poder da ponta e descentraliza isso. Descentralizando o poder, a gente consegue utilizá-la para um monte de coisa. E onde é que é o caso da NFT, no caso. Boa. A NFT, o que é NFT? NFT a gente nada tá vendo mais que a gente está construindo, né? A gente está construindo toda essa estrutura de novas tecnologias para chegar lá no metaverso. Então a gente está aqui, começamos a base. Como tornar isso seguro? Blockchain. Agora vamos para a explicação da NFT, por favor. Perfeito. A NFT, como é que funciona? A NFT nada mais é, deixa eu sair aqui do meio das minhas anotações, a NFT nada mais é do que um ativo, um token, um objeto, certo? Em que ele está dentro de alguma blockchain. Normalmente, a gente atrela a NFT a Ethereum, porque foi a primeira que começou, né, na rede Ethereum e tal. Então, quando você entra no OpenSea, você entra na Rarible, você entra na... Enfim, você consegue, nesses marketplaces de NFT, você compra uma NFT normalmente dentro da rede da Ethereum. E o que isso significa? Significa que... Por que NFT é seguro e por que NFT a gente trabalha ela de forma única, né? A NFT ela é segura por alguns motivos. O principal é... Quando eu crio essa NFT, existe um termo que eles chamam de mint, né? Mintar, em português. Não sei nem se esse termo existe, mas a gente usa mintar. Foi aportuguesado. Então, foi. O mint é o seguinte, eu pego essa NFT e falo, ó, Bruno, que é esse ser humano aqui, criou esta NFT. Ok? Ok, mas não adianta o Bruno falar que é ok. O Bruno vai pegar... mandar para a rede Ethereum, por isso que é uma NFT da rede Ethereum. A rede Ethereum é um exemplo, poderia ser Polygon, poderia ser Solana, enfim, existem várias redes para validar isso. Rede, blockchain, no caso eu estou falando de blockchain. Então, para eu deixar claro que essa NFT é minha, eu tenho que usar uma rede blockchain para isso. Então eu pego, digo que ela é minha. O que ela vai fazer? Aquele lance de mandar para um monte de gente e falar, olha, essa NFT é do Bruno, vocês assinam que essa NFT é do Bruno? Assinam. Então, quando todo mundo dá ok que a NFT é minha, isso vai lá para a ponta e fica salvo na blockchain da Ethereum, dizendo que esta NFT, que é única, é do Bruno. Seria, beleza, se a gente fosse trazer para os moldes atuais, né? Como se eu estivesse registrando ela em cartório. Só que eu não estou registrando ela em cartório, eu estou registrando ela, né, na blockchain. É como se eu estivesse comprando um bem. Quando eu compro uma casa, eu vou lá, ou um carro, eu vou registrar ele no cartório, certo? Aqui NFT é a mesma coisa. NFT é um objeto único que é literalmente Cara, quase um certificado virtual. Físico. A NFT, na realidade, ele é um item. É um item, sabe? É um item que eu consigo negociar. Não necessariamente um item de valor, mas é um item que eu consigo provar que ele é meu, né? Então, esse é um item que eu consigo provar que é meu através do Mint, e ele é único e transferível caso eu queira. Então, depois que eu faço o Mint disso na NFT, ela vai para minha carteira. Tá. Então, eu sou o dono legal dessa que NFT. você falou que é transferível, porque a NFT ganhou grande repercussão aí depois que começaram essas transações de NFT valendo milhões e milhões de dólares, e que o nosso amigo Neymar
acabou comprando o famoso macaquinho da NFT. Explica pra gente essa história aí, Bruno, pra galera que não tá por dentro entender o que aconteceu nesse momento ali, como é que a mídia tão aberta começou a entrar e falar sobre isso. Por favor. Tá. Toda tecnologia nova haverá muita especulação e até muita especulação por conta da desinformação. As pessoas falam, pô, como é que a pessoa compra uma imagem? Porque, poxa, eu posso compartilhar essa imagem, enfim. Por que eu tô pagando por algo que eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ser meu também? Né? Se a gente fosse fazer uma analogia, você pode sim dar um Ctrl+C e Ctrl+V no quadro da Mona Lisa e ele não vai ser seu. Ele vai ainda ser do detentor do quadro físico. Aqui é a mesma coisa, só que não vai ser do detentor do quadro físico, vai ser do detentor da NFT. Então, os macaquinhos, como você falou, eles são da coleção Bored Ape. Bored Ape Yacht Club. O que rola nisso? Por que eles valem tanto? Por alguns motivos, mas os principais são... existe uma comunidade muito forte enfim, da galera que gosta de NFT, em que abraçou essa NFT. Então, quanto mais pessoas eu tenho utilizando NFT ou interessado pela NFT, como em qualquer outra coisa, essa coisa vai ter mais valor. Né? Então, poxa, o iPhone, será que ele tem o valor por conta da marca ou por conta do aparelho? Enfim, é por conta da comunidade que existe em volta. O Bored Ape é parecido com isso. No Bored Ape, o macaquinho, ele não é só um macaquinho. Ele é um macaquinho que além de te colocar num grupo seleto de pessoas, ele te dá alguns acessos a baladas exclusivas, em iate, enfim, tem um monte de coisa que só quem é dono dessas NFTs pode usufruir. Então, tá explicado, então, por que o Neymar comprou. Isso, Justin Bieber também comprou, ou seja, é um passe, né, para você, é um ingresso de várias baladas, é o lance de um artigo de luxo, até porque hoje ela tá num preço absurdo, então algumas pessoas compram essas NFTs por esse motivo. O segundo motivo é, literalmente, especulação de aumento de valor. Como se eu estivesse falando de qualquer outro ativo. Então, se eu compro o quadro da Mona Lisa hoje a X milhões, eu não estou comprando só porque eu gosto da arte. Né? Eu estou comprando porque eu imagino que daqui a pouco eu consigo revender por um preço maior, porque a tendência é que esse quadro valorize. E é a mesma coisa com os personagens. Então, para uma NFT ter valor, ela tem que ter uma comunidade muito forte, ou seja, as pessoas quererem ter, né, existir esse lance de transações das artes. Além disso, você precisa, normalmente, uma NFT que faz sentido, é uma NFT que ela é útil para alguma coisa. E o terceiro é poder de revenda. Eu entender que ela tem algum tipo de valor no futuro. Então, é muito legal a gente normalmente entende como um JPEG, né? Puta, o cara comprou um JPEG. Não é isso, cara. Ele comprou um ativo. E por que ele comprou um ativo? Porque ele consegue provar que aquilo é dele e ninguém consegue dizer o contrário. Então, é essa segurança que a blockchain trouxe para esses ativos que fizeram com que esses ativos tivessem valor. Imagina se, antes da blockchain, a gente fizesse uma coleção de macaquinhos e eu mandasse em JPEG para todo mundo. Cara, não ia ter valor nenhum, porque todo mundo ia conseguir dar Ctrl+C, Ctrl+V e ninguém ia ser dono de nada. Não existiria nenhum meio de eu conseguir gerar segurança para esse ativo, né? De forma nem centralizada, a não ser que eu pegasse todas essas NFTs, né? Todos esses desenhos, registrasse em cartório e passasse o direito dessas artes para cada um, né? Ou se eu criasse patentes para cada um, sabe? Entende como a gente consegue fazer um paralelo jurídico em relação a isso? E entende também o quanto a blockchain, né, essa parte tecnológica, vai conseguir gerar uma lacuna absurda tecnológica e vai fazer a gente avançar muito rápido por conta da gente conseguir validar coisas e dar segurança por um ativo de uma maneira muito mais rápida. E aí... A gente começa a criar maior confiança no mundo virtual também, né?
Exato. Agora eu consigo, de fato, fazer com que algo valha o valor, né, que tem. E não o valor que a gente acha. Ou seja, as coisas existem... Exato. As coisas agora existem... Enfim, existe um mercado, existe valor, existe tabela. Então, você consegue saber se você está comprando isso num valor ok. Ou então, por exemplo, você me falou, poxa, Bruno, estão usando NFT como ingresso para alguma coisa. Sim. E por que eles estão fazendo isso? Porque é uma maneira extremamente segura de eu conseguir fazer um controle de acesso. Que antes a gente usava convite, pulseira e o que quer que seja. Hoje eu consigo fazer com uma NFT. Por quê? Porque, cara, tá na blockchain, eu sei de quem é quem transferiu para quem, né? Então, toda essa cadeia de dados que fica salva e é, entre aspas, imutável, ela gera uma segurança muito grande. Então, eu também consigo usar para isso, mas não só para isso. Então, deixa eu só tentar terminar de responder a tua pergunta, Felipe. Eu sei que eu tô viajando aqui, mas eu acho que a gente precisava nivelar um pouquinho para a gente conseguir falar de metaverso, tá? Então, soma blockchain, que é uma forma de gerar segurança para um ativo, soma NFT, que é a forma de eu tangibilizar um ativo e ele ser trocável, ele ser meu, né? Com o fato de eu poder me teletransportar para outros locais e ter essa interação que a gente está tendo, sabe? Sim. Ou seja, daqui a pouquinho, você fala, pô, Bruno, o que falta aqui pra gente no que a gente está fazendo para parecer a vida real, de fato, né? Falta eu poder vir aqui e comprar um produto X ou um produto Y, que, por meios tradicionais, ia ser muito mais complicado. E se eu usar a blockchain para isso, fica muito mais fácil, muito mais fluido, enfim, funciona muito melhor. Então tá. Então seja, aí eu vou fazer eu vou trazer um exemplo prático disso que você está falando, que essa semana aconteceu o Metaverse Fashion Week. Foi o maior desfile de moda até agora que teve no Metaverso. E várias, assim como a gente tem lá Paris Fashion Week, a gente tem o São Paulo Fashion Week, agora a gente tem no Metaverso também uma semana de moda, onde mais de 60 marcas, mais de 60 grifes participaram. E uma delas foi a Tommy Hilfiger. O CEO trouxe toda essa construção que eles estão fazendo para dentro do Metaverso, onde eles participaram desse evento em si, que era um metaverso não aberto, né? Mas era um metaverso específico para esse evento. E o CEO da Tommy trouxe justamente isso, da jornada do cliente, da experiência de compra dele, trazer ele para o mundo virtual, para ele fazer essa jornada, essa compra virtual para o mundo físico. Então lá ele vai ter uma experiência de compra muito melhor, possível, porque né? Ainda mais que ele vai poder ter o avatar dele, ele vai poder ver como é que é essa peça, o que tá tendo maior procura. É um grande shopping com um desfile de moda no meio do corredor. Literalmente. Então, o legal se eu vou ter um novo universo, ou se eu vou poder estar em um outro local, né, antigamente, e até hoje isso existe, e a gente chama de skin, né? Então eu consigo comprar roupas diferentes para o meu personagem, eu consigo comprar acessórios diferentes, por exemplo, para jogos de tiro na arma, eu consigo comprar, enfim, infinidade de coisas para o jogo. Agora, com essa facilidade de metaverso, NFT, blockchain, etc., eu consigo pegar coisas da vida real e trazer para cá também. Ou seja, por que o meu personagem não pode estar usando uma roupa de grife, né? Por que eu não posso me vestir aqui também de um jeito, já que, né, eu tô nesse outro ambiente? Então, abre um mercado absurdo. Saiu um estudo agora, inclusive, em que o metaverso em si, até 2030, vai movimentar de 8 a 13 trilhões de dólares. Ou seja, é um mercado absurdo. Literalmente, a gente está fazendo um paralelo com a vida real e criando um mercado gigantesco para absolutamente todos os setores. Essa é uma informação legal, que a gente sempre abre aqui, agora na segunda temporada, a gente está trazendo as perguntas dos ouvintes, né? E uma das perguntas era,
Metaverso, moda ou realidade? Eu acho que isso aqui traz uma grande evidência do crescimento que está tendo isso. Sim, pode ser moda, mas eu vejo que é algo que vai fixar e vai chegar para a nossa realidade. Esse mundo virtual, ele tá chegando no nosso mundo real. Então, no momento, eu não diria que é moda, é o hype. É onde todo mundo quer estar. Então, eu acho que... eu pensei muito sobre isso e me perguntavam, normalmente em reunião com cliente, eles falam, pô, Bruno, isso aí vai pegar mesmo, metaverso, cara, e aí? Né? Eu devo estar ou não devo estar? A resposta é sim, obviamente isso está na moda, né? É um dos assuntos mais comentados. Eu não chamaria de moda, eu chamaria de tendência. Por que tendência? Boa. Obviamente, a gente é um dos assuntos mais falados, então a gente não consegue ignorar e vem muito assunto desconexo, sim. Mas eu não acredito, talvez, vamos lá, talvez não seja o metaverso, o futuro talvez não seja isso aqui que a gente está vivendo, certo? Isso é o que existe hoje. Esse é o conceito, essa é a base. Eu não acredito que a gente vai viver mais sem isso. Por exemplo, antigamente, celular era uma moda, né? Porque a gente tinha telefone fixo. Pô, pra que eu vou usar um celular? Depois ele virou uma necessidade de trabalho. Depois isso virou um estilo. Todo mundo vive com celular, né? O celular faz parte agora do teu corpo. Você acorda, é isso celular, que eu ia falar. Ele é uma extensão. Ele é uma extensão, exato. O metaverso, ou o conceito metaverso, o conceito blockchain, ele não tem como não existir. Porque isso é uma evolução das tecnologias. Eu não tô falando que, poxa, o metaverso vai ser do Facebook, a Meta vai... Não existe isso. Eu acho que o pontapé é isso. Mas a blockchain, cara, ela é uma rede tão forte, tão inteligente e tão... É uma tecnologia tão pungente que a gente precisa usar que ela vai ser a base para um monte de outras coisas que a gente vai ver no dia a dia. Né? A gente falava, poxa, inteligência artificial, que bonito, cara. Pô, mas ninguém vai seguir um robô. Né? Mas você não usa o Waze? Né? Se a inteligência artificial manda você mudar a rota, você vai mudar. Tá no todo dia a gente você nem sabe. Perfeito, e você nem sabe que é inteligência artificial. Então a blockchain vai ser isso. Daqui a pouco, quando eu estiver assinando um documento, ele vai passar pela blockchain, eu vou ter uma puta de uma segurança a mais, e eu nem vou saber que está usando a blockchain. Existem, inclusive, por exemplo, existe um assinador digital da Petrobras que ele já usa a tecnologia de blockchain. Então a gente já vive isso. Então, a partir de agora, eu costumo brincar, né? O que foi visto jamais será desvisto. A gente pode lidar com essas tecnologias no futuro de forma diferente, mas elas são, hoje, é o alicerce para tudo que será construído ao longo do processo, né? Então, é algo que, se a gente estiver falando de blockchain, cara, blockchain existe, talvez não, há mais de uma década. Só que eu preciso de outras tecnologias para que faça sentido para a população. Então, por exemplo, um dos objetivos da Oculus é, a cada ano, trazer vestíveis, né, VRs, mais tecnológicos com menor custo. Ou seja, para ser mais acessível. Ganho. Exato. Então eles estão buscando acessibilidade, eles estão buscando um avanço tecnológico que antes era impossível, por conta de internet, por conta de falta de tecnologia mesmo. A blockchain, ela era usada para uma área específica, enfim. Cara, tinham muitas variáveis que precisavam ser, e muitas perguntas que precisavam ser respondidas, né? E muita coisa precisava ser amadurecida. E apesar de já terem se passado mais de 10 anos do início do processo, a gente ainda está no começo. Porque agora que a gente está popularizando, né, está comoditizando um conceito, que daqui a pouco ele vai virar uma tecnologia consolidada de fato, né? Todo mundo vai estar usando isso de alguma forma no dia a dia, seja transacionando moeda, seja transacionando NFT, seja transacionando o que for, ou só vivenciando, ou só comprando, ou enfim. Eu acho que blockchain, metaverso, ou o que quer que seja que tenha a ver com blockchain, é uma maneira de você
romper um monte de barreira que nós tínhamos a nível de sociedade, a nível de mercado, a nível de educação, né? Óbvio, até agora a gente não falou de... A gente tá falando de tecnologia, mas, cara, o quanto um teletransporte vai facilitar o aprendizado, né? O quanto eu poder pegar um aluno e levar ele para uma jornada extremamente imersiva, enfim, diferente, intuitiva, e mais todos os IVAs que você possa imaginar dentro de uma tecnologia, vão fazer com que o aprendizado seja mais rápido, mais agradável, mais intuitivo e mais orgânico. Porque, poxa, todo mundo está acostumado a aprender de forma física e vai continuar sendo, né? Só que de um jeito diferente. Então, abre um monte de possibilidade. Ô, Bruno, deixa eu te interromper, vou te convidar para voltar para as nossas cadeiras. Bora sentar lá. Organizar aqui e já ir conversando sobre as perguntas que a galera mandou pra gente também. Bora, deixa eu vir pra essa cadeira aqui do lado. Você vem qual cadeira aqui? Fechou, aí, beleza. Tô aqui. Bora. Então tá bom. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui as perguntas que o pessoal mandou pra gente. Me dá só um minutinho. Então tá, cara, a primeira pergunta da Rafa Gonçalves, a Rafa que é consultora também, ela fez a seguinte pergunta: como que vocês acreditam que o metaverso poderá contribuir para a evolução humana? Essa é uma pergunta que dá pra gente levar aí 3 horas para responder e debater sobre isso, porque a gente não tem uma resposta exata, mas a gente tem várias teorias e pesquisas já mostrando, né? Como é que tu acha que vai fazer evoluir a nossa relação com a humanidade como um todo? Como que a gente vai tornar o mundo melhor, sendo que ele vai estar mais virtualizado e digital? E como que o mundo e os humanos vão evoluir? Toda tecnologia, ela não é só boa, né? E não só ruim. Então, é o que eu havia dito antes. A gente está montando um alicerce. E a tecnologia em si, essa possibilidade, ela é extremamente benéfica por zilhões de fatos. Mas o que define se essa tecnologia vai ser benéfica, se essa tecnologia vai ser incrível, vai acabar com a humanidade, são os usuários, é a humanidade. Então, tecnologia por tecnologia, cara, eu acho sim que ela já é algo que vai, como eu disse no início do episódio, é algo que vai mudar a forma de se relacionar, e não só se relacionar com as pessoas. A própria rede social já tem esse papel, né? Então, a rede social tem esse papel de gerar a conexão. Tanto é que é o discurso da Meta. Ela só quer fazer com que as conexões humanas, que ela já cria, serem ainda mais próximas ou ainda mais amigáveis, ainda mais intuitivas. Isso é legal? Não sei. Depende para quê e depende para quem. Mas eu acho que... ou melhor, eu acredito que o que eu estou já vivenciando e as experiências que eu venho tendo, elas realmente são incríveis e dá muita vontade de você experienciar isso. Dá muita vontade de você viver tudo isso que está acontecendo. Então, é como os computadores antigamente, né? Você tinha o lance do jogo, a internet abriu um portal absurdo para o mundo todo, você conseguia mandar e-mail para as pessoas, você entrava num chat em que tinha pessoas do Brasil inteiro, do mundo todo, e você conseguia se comunicar. Então, eu tô tendo essa mesma sensação agora, sabe? Fala, caramba, que negócio diferente, que negócio novo, que possibilidade absurda que isso gera. Mas, volto a dizer, o blockchain, sim, vai mudar a forma em que a gente lida com um monte de coisa. O metaverso talvez modifique um pouquinho a forma de relação, mas a blockchain vai modificar um monte de outras esferas pessoais aqui dentro, né? Como real life, né? Vida real. Sim. E sabe o que é legal? A Rafa, ela é consultora de moda também, e ela
E a gente trouxe justo o exemplo aqui do Metaverso Fashion Week, né? Então, essa pergunta que ela fez tem muito a ver com o que já está acontecendo. E outra pergunta aqui que a gente teve foi da Fran. Ela perguntou o seguinte, se os nossos dados, eles já estão dentro do metaverso? Então, novamente, o metaverso hoje, ele não existe. Os teus dados estão, por exemplo, se você tiver uma rede social, se você estiver no Facebook, muito provavelmente seus dados estão no Facebook. E se você quiser usar esses seus dados para se conectar a alguma plataforma, por exemplo, quando eu entro no Decentraland, quando eu entro no The Sandbox, que são plataformas em que você vai lá, cria seu avatar e tá lá dentro, se você escolher logar pelo Facebook, obviamente ele vai usar os seus dados para ingressar nessa plataforma. Você está ingressando no metaverso? De certa forma sim, mas não. Você está ingressando numa plataforma que tem o conceito do metaverso, como aqui, né? Se você entrar, você vai ingressar numa plataforma do conceito do metaverso. O Decentraland e o Sandbox, eles são isso. As pessoas falavam antigamente, antigamente não, né? Recentemente, vou comprar, você já comprou o seu terreno no metaverso? Falei, calma aí, se o metaverso não existe e o que existe são aplicativos, eu não estou comprando um terreno no metaverso, eu estou comprando um terreno no aplicativo. Ou seja, eu estou comprando um terreno no Decentraland, né, na ilha. Eu estou comprando um terreno no The Sandbox. E por quê? O que eu acho que isso vai virar? Eu acho que é um parênteses legal pra gente usar. O The Sandbox, quando eu comprei, digamos que eu comprei um terreno no metaverso. Comprei lá no The Sandbox. O que eu acho que essas coisas vão virar? Eu acho que essas coisas vão virar um conceito de shopping center, sabe? Quando eu quiser visitar uma loja específica, ou quiser visitar, por exemplo, a TOT, a gente vai entrar no metaverso da TOT, ok? Então eu vou ter a experiência de literalmente visitar a nossa empresa, visitar o nosso grupo, visitar a TOT, assim por diante. O que eu faria num shopping real, eu acho que essas lentes, né, essas novas ferramentas, essas plataformas vão se tornar um novo shopping center. Então quando eu quiser passear, eu vou para lá. Se eu estiver falando de negócios, eu acredito muito mais em metaversos privados, que é o que a gente cria aqui, né, o que a gente tem como especialidade. Então, eu acredito que as empresas terão seus espaços virtuais, que hoje a gente chama de site. Por quê? Porque era o que era... É o que é possível, né, até então. E agora eu consigo gerar mais imersividade e mais possibilidades. Então eu não preciso hoje eu preciso ter um site com uma foto ou um vídeo de um produto X. Agora eu não preciso mais. Agora eu posso ter um ambiente em que a pessoa entra, pega o produto, destrincha o produto, coloca o produto, enfim, sabe? É isso que eu digo de mudança de paradigma mesmo. Eu consigo gerar mais experiência. É legal isso que você perguntou, porque a Fran também, ela questionou se o metaverso ele tem que ser pago. Aí depende. Por exemplo, esse exemplo que você está trazendo, não é interesse nenhum de uma loja ou de um shopping fazer com que o usuário ele pague para entrar no ambiente. É igual você pagar para entrar no shopping, não faz sentido. É isso. Mas se você for participar de um evento, de um congresso, por que não? Você vai pagar talvez com uma NFT o teu ingresso para participar daquele congresso. Então vai depender aí, vai ter ambiente corporativo, vai ter ambiente aberto para o público físico, a criatividade aqui é o que a gente fala, aquela frase, né? Quando a gente chegou aqui era só mato, então a criatividade está aberta. Então o que vai ser pago é o que já é pago. Por exemplo, eu paguei para entrar na versão beta do The Sandbox. Por quê? Porque eu queria ter uma experiência exclusiva de poucas pessoas para entender como era aquele ambiente. Eu paguei porque eu quis. Para eu poder ter algumas... Eu paguei o VIP, por exemplo. Legal esclarecer eu paguei o VIP para poder ter essa experiência. Mas qualquer um poderia usar. Entende? É como se eu estivesse num show e paguei pelo camarote. Mas o show era de graça. Vou te dar um outro exemplo. Existe esse metaverso aqui, né, da nossa voz, existe o da TOT, existe o da Vex e existe também, todos esses são de graça, obviamente, eu quero que as pessoas venham, né, frequentem e tal. O da nossa voz, ele é um metaverso privado, por quê? Porque as pessoas que estão nessa sala vão ser convidadas, porque é uma área restrita, né, como no nosso estúdio
próprio, né? A gente deixa entrar as pessoas, né? Os nossos convidados, obviamente. E nós temos um metaverso que ele é um metaverso que a gente chama de S-Future, que é das nossas NFTs. Ou seja... Legal falar deles. Você tem que pagar para estar lá. E como é que eu pago? Com o ingresso. Que ingresso? A nossa NFT. Então, percebe que até com a gente tem vários formatos diferentes, né? Então, normalmente, o metaverso da Vex, o metaverso da TOT, pode entrar todo mundo o tempo que for, assim que eles estiverem liberados. O do Nossa Voz é restrito e o da S-Future é exclusivo, né? Então precisa ter uma comunidade, você precisa fazer parte de algo, né? Você precisa ter algo, como no Bored Ape, por exemplo, para poder estar ali dentro. Então, o metaverso não será pago, dependendo do ambiente, né? Dependendo do que seja. Depende do evento. Exato, depende do conceito, depende do evento, depende do que seja. Por exemplo, no TEDx, eu pago para ir pro TEDx ou não? É relativo, né? Sim. Então vai ser exatamente da mesma forma no metaverso. Ô Bruno, e uma pergunta do Daniel. Como que uma microempresa pode fazer parte do metaverso? Tá. Eu acho que não tem a ver nem com micro, pequena, grande empresa. Eu acho que, como a gente está falando de tendência, é algo muito interessante que as pessoas pelo menos conheçam ou participem disso. Mas eu acredito que todas as empresas deveriam ter um ambiente para receber os seus clientes, né? Como hoje existe o site. Então eu acho que essa vai ser a evolução do site, sabe? Então, é mesmo que você me perguntar, Bruno, qual a importância de um site hoje para uma empresa? Cara, se a empresa não tem um site, ela não existe, né? Você não consegue buscar no Google, você não, enfim, limita muito a essa empresa. Por que que hoje o site é bacana? Porque todo mundo tem site, então o site virou algo padrão. Normalmente, agora as empresas que estão buscando uma experiência maior, elas vão para o metaverso. Daqui a pouco, todo mundo vai estar no metaverso e vai virar um commodity. Então eu acho que é tão importante quanto qualquer outra vertente que você usa para o marketing. É uma maneira de você criar um ambiente para receber as pessoas, né? Então, gerar experiência. Sem contar que hoje tá na moda, né? Então, se você puder aproveitar isso para conseguir posicionar a tua marca como uma marca mais tecnológica, uma marca mais inovadora, você pode aproveitar essa rampagem, né, com mídia e etc., ou esperar isso virar um commodity e você fazer parte. Mas o lance todo mundo, de alguma forma, em algum momento, vai fazer parte disso, né? Então, é extremamente importante que você faça, se tiver dentro da tua estratégia, óbvio, que você monte o teu ambiente, fazendo novamente o paralelo ao teu site. Ou tua rede social. E para fechar a nossa rodada de perguntas aqui da galera, o Thiago pediu pra gente falar sobre as HoloLens. A gente fala de realidade aumentada, eu não uso nenhum tipo de dispositivo, né? Eu uso meu celular para conseguir projetar coisas através de um papel ou através enfim, do que for. O HoloLens, ele é uma mistura dessas duas tecnologias, realidade aumentada com realidade virtual, que a gente chama de realidade mista. O que é isso? Você tem um vestível, você coloca quase que um VR, só que esse VR, né, esse dispositivo, no caso o HoloLens, ele te deixa ver a vida real. Então, ele é literalmente como um óculos, né? Eu consigo ver o ambiente. O que acontece? Eu consigo fazer de forma híbrida essa mistura entre novas tecnologias com o que está acontecendo agora. Por exemplo, eu posso estar usando o HoloLens e estou na minha casa. E eu pego um quadro, coloco lá na parede. Ele sempre vai estar lá na minha parede de verdade, né? De forma em realidade aumentada. Eu acho que o HoloLens, a realidade mista como um todo, ela ainda precisa de um processo maior de amadurecimento para que ela vire um commodity, como está acontecendo agora com o VR. Então, o Google tentou fazer isso com o Google Glass? O Google Glass, ele era um conceito próximo a isso, também de realidade mista, mas diferente. O HoloLens, ele vem com uma pegada muito mais corporativa, de você usar isso no teu ambiente de trabalho, gerar multitarefa, enfim. A gente falou, inclusive, de HoloLens num episódio da temporada anterior. Cara,
E eu acho que foi o episódio 1, tá? Que a gente falou do óculos VR da Lenovo. Isso, o HoloLens, isso. O HoloLens é da Microsoft, mas tem um óculos de realidade mista, que me fugiu o nome agora, que é da Lenovo. Então, até pra galera entender a diferença de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, seria legal ouvir esse episódio, porque eu acho que a gente disseca bastante, né? Destrincha bastante esse assunto, e eu acho que faz sentido o pessoal ouvir, né? Acho que se a gente puder assistir. Esse material, obviamente, também vai estar no YouTube. A gente coloca na descrição então, vamos aqui, colocar na descrição. Tá, beleza. Mas eu acho que é uma tecnologia que também vai ser muito útil e eu não acho, Daniel, eu não acho que ela vai funcionar como... Foi o Thiago. Foi o Thiago nessa? Tá, desculpa, Thiago. Eu acho que essa tecnologia ela não vai funcionar na sua essência dessa forma, porque a tendência de tudo em hardware é a miniaturização. Boa. Então eu acho que ela vai ser uma puta de uma tecnologia quando os vestíveis tiverem tamanhos que sejam usuais no dia a dia. Não estamos distantes disso, tá? Inclusive, na apresentação da Meta, nos últimos minutos, ele mostra meio que um óculos muito próximo de um óculos normal, tá? E ele já tem realidade mista. Ou seja, eu chuto que daqui a 3, 4 anos a gente já tenha um vestível que se assemelha a um pro cotidiano que a gente já usa no dia a dia, exato. Massa. Mas vai rolar e eu acho animal. Então tá. Bruno, podemos encerrar? Falamos pra caramba hoje, hein? Falamos, cara. Minha única dúvida é se eu conseguir ser claro, porque não dá, é muita coisa pra gente conseguir exemplificar ou explicar em poucos minutos, né? Eu levei... inclusive o fato de criar moeda, criar token, criar blockchain privada, que a gente chama de DLT, criar NFT, eu precisei fazer tudo isso para poder entender um pouquinho mais do mercado, mas ainda assim foi uma jornada de 2 anos de aprendizado. Então eu não consigo explicar, talvez em 10 minutos, tal, mas eu espero que pelo menos fique um pouquinho mais claro os conceitos, até que seja um ponto de partida para o pessoal continuar buscando mais informações. Deu para entender, Felipe? Fechou. Perfeitamente. Eu tô junto contigo já há um tempo. A gente vem ouvindo muito e a gente busca sempre trazer a aplicabilidade para os nossos negócios, né? Claro. Da nossa parte mesmo, o exemplo do metaverso da TOT é isso, né? É a gente conseguir literalmente tangibilizar, pegar tudo que essa tecnologia tem de bom, né, e trazer para o nosso mercado, para a parte de educação corporativa, de fato. É isso aí. E com isso, a gente fecha o nosso episódio, fechar aqui na câmera 1, ó, aqui na tua direita. Gente, muito obrigado por ter ficado com a gente, ter topado esse formato diferente de podcast do Tot Drops. E, Bruno? Pois gente, não vai ser sempre assim, né? Essa é uma a gente já vai voltar pro real. Isso. O tradicional ainda vai ser usado, né? Ele vai ser o mais comumente usado, inclusive. Aqui a nossa ideia era criar um podcast falando de metaverso numa plataforma, né? Com conceitos de metaverso, no metaverso, para que a gente pudesse te exemplificar de um jeito mais lúdico, de um jeito mais divertido, que é o intuito do nosso podcast, desde do conceito, né? A concepção foi para isso, para a gente conseguir trazer o máximo de tecnologia e experiência de um jeito menos quadrado, né? De um jeito mais bacana possível. Boa. E se você mostrar ficou na até prática. aqui, exato. Se você ficou até aqui, primeiro, muito obrigado, né? Pela paciência de nos ouvir. E, cara, continua seguindo a gente nas redes sociais, enfim, tudo que a gente precisa é que você continue com a gente para que a gente consiga criar mais materiais e que a gente continue sendo relevante pro teu crescimento profissional, enfim, para conseguir te trazer um pouquinho mais de conhecimento, né? Dividir um pouquinho do que a gente aprende no dia a dia. No mais, e se ficou dúvida sobre o tema, pode deixar nos comentários aqui no YouTube, que a gente vai sim esclarecer. Boa. E quem sabe até montar um segundo episódio, trazendo, porque semana a semana o tema vai evoluindo. Então, como a gente já está dentro disso, a gente pode trazer as novidades, tirar as dúvidas para vocês num próximo episódio também.
Legal, é isso aí. E, gente, muito obrigado mais uma vez. Eu fico por aqui e até a próxima. Até a próxima, até mais. Tchau, tchau.